Há momentos em que a vida parece empurrar o ser humano para um abismo silencioso. A cabeça toca o travesseiro, mas o sono não vem. O coração acelera sem explicação clara. A mente cria cenários catastróficos. A ansiedade sussurra mentiras na madrugada. E então, surge a pergunta inevitável: o que está acontecendo comigo? Milhões de pessoas vivem essa batalha invisível todos os dias. Durante décadas, a ciência olhou para a fé com desconfiança. Considerou-a um consolo emocional, uma muleta psicológica. Mas o psiquiatra e pesquisador Augusto Cury sempre defendeu algo que muitos só agora começam a compreender. A mente humana é muito mais profunda do que os diagnósticos frios conseguem descrever. Segundo Augusto Cury, o maior campo de batalha da humanidade não está nas guerras externas, mas dentro da mente. E é justamente nesse território invisível que a fé pode atuar como um agente de reconstrução. A neurociência começou a confirmar parte do que ele afirma há décadas. Pesquisas realizadas na Universidade da Pensilvânia demonstraram que, durante a oração profunda e sincera, o córtex pré-frontal, responsável pelo controle emocional, aumenta sua atividade. Ao mesmo tempo, áreas ligadas ao medo reduzem sua intensidade. Isso significa que a fé pode modular a ansiedade. Estudos conduzidos pelo neurocientista Andrew Newberg, na Universidade Thomas Jefferson, observaram que experiências espirituais genuínas ativam regiões cerebrais relacionadas ao senso de propósito e conexão. Independentemente da religião, quando há entrega verdadeira, o cérebro responde. Augusto Cury sempre destacou que o sofrimento pode ser um mestre severo, mas também um escultor poderoso. Para ele, a dor tem duas possibilidades: destruir ou expandir. O que define o resultado não é o tamanho do problema, mas a interpretação que a mente constrói sobre ele. Quando o sofrimento chega, o ego se sente ameaçado. A sensação de controle desaparece, e o ego luta desesperadamente para manter a ilusão de domínio. Mas, como ensina Augusto Cury, é exatamente quando o ego enfraquece que a consciência pode se expandir. A neurociência chama isso de aumento da neuroplasticidade em contextos de crise. Em momentos de dor intensa, o cérebro se torna mais flexível. Conexões antigas podem ser reorganizadas. Novas conexões podem surgir. É como se a dor rompesse estruturas rígidas e abrisse espaço para a reconstrução. E é nesse solo vulnerável que a fé pode agir com profundidade. Contudo, Augusto Cury faz uma distinção importante. Nem toda fé cura. Fé baseada no medo gera tensão. Fé baseada na culpa gera opressão emocional. Mas fé baseada no amor promove equilíbrio. É a fé que reconhece a dor, mas escolhe confiar. É a fé que não nega o sofrimento, mas o ressignifica. Quando uma pessoa entra nesse estado de confiança profunda, ocorre a liberação de neurotransmissores associados ao bem-estar, como serotonina e dopamina. A amígdala cerebral, centro do medo, reduz sua hiperatividade. O hipocampo fortalece suas conexões. Isso não é apenas discurso motivacional. São evidências neurobiológicas. Augusto Cury costuma afirmar que o ser humano precisa aprender a ser autor da própria história. E isso começa pelo gerenciamento da mente. Sem gerenciamento emocional, a dor vira cárcere. Com consciência e propósito, a dor pode virar escola. Na Bíblia há uma frase antiga que ecoa esse princípio. Quando sou fraco, então sou forte. Durante séculos foi vista como metáfora espiritual. Hoje, entende-se que reconhecer limites reduz a rigidez mental e amplia a abertura para novas estratégias internas. A rendição consciente não é passividade, é reorganização psicológica. Augusto Cury defende que a mente humana é a última fronteira da ciência. E dentro dela existe uma capacidade extraordinária de reconstrução. Mas é preciso cuidado com a espiritualidade superficial. A ideia de que basta pensar positivo. A crença de que tristeza é falta de fé. A pressão para estar sempre forte. Esse tipo de abordagem pode gerar repressão emocional e intensificar o sofrimento. Espiritualidade saudável, segundo Augusto Cury, não é negar a dor.
é aprender a atravessá-la. É permitir o choro sem abandonar a esperança. É reconhecer a fragilidade sem desistir do propósito. A prática da gratidão, quando genuína, pode ativar áreas cerebrais ligadas ao bem-estar. Mas gratidão não é fingimento. É consciência de que, mesmo em meio ao caos, ainda existe algo que pulsa. E enquanto há pulsação, há possibilidade. Augusto Cury também enfatiza que fé não substitui tratamento médico. Depressão grave exige acompanhamento profissional. Transtornos de ansiedade podem precisar de medicação e psicoterapia. Cuidar da saúde mental é responsabilidade. Mas quando o tratamento clínico se une a propósito e espiritualidade saudável, os resultados tendem a ser mais amplos, porque o cérebro responde a sentido. Talvez surja a dúvida: e se não houver capacidade de acreditar? A fé não começa com certeza absoluta. Ela começa com sinceridade. Uma frase simples pode ser suficiente. Se existe algo maior, que me ajude. O cérebro responde à autenticidade, não à performance religiosa. Augusto Cury ensina que o maior erro do ser humano é ser escravo dos próprios pensamentos. A fé pode criar um espaço entre o indivíduo e suas emoções negativas. Esse espaço é liberdade. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem imediatamente, algo interno começa a se reorganizar. E estabilidade interna transforma decisões. Decisões constroem hábitos. Hábitos moldam destinos. O fundo do poço, por mais doloroso que seja, pode se tornar o ponto de impulso mais sólido. Quando ilusões caem, a verdade emerge. E a verdade é o início da maturidade emocional. A fé não elimina tempestades. Ela fortalece a estrutura para atravessá-las. Se esta reflexão fez sentido, há um convite importante. Curta este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso às ideias que unem ciência, emoção e espiritualidade. Princípios amplamente defendidos por Augusto Cury. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a mente e ampliam a consciência. Compartilhe com alguém que esteja atravessando um momento difícil, porque talvez essa pessoa esteja precisando ouvir que a mente pode ser reconstruída, que o sofrimento não é sentença definitiva, e que, como ensina Augusto Cury, todo ser humano pode aprender a ser autor da própria história, inclusive nos capítulos mais difíceis.